primeira pergunta, Silvana, que eu quero fazer para você é como surgiu as travestidas em tua vida? Foi uma necessidade de representatividade para si mesmo? Na verdade, as travestidas surge de um acidente de percurso, na verdade. Porque eu monto uma peça, uma Flor de Dama, que é uma peça inspirada no conto Dama da Noite do Caio Fernando Abreu, onde o meu interesse era tentar falar sobre o que eu estava vendo na cidade de Fortaleza, sobre a arte transformista, sobre as travestis da cidade, sobre como as travestis estavam dentro do teatro sendo discriminadas e tudo. E isso eu estou falando da época aí de 2000 e 2002, ou seja, das discussões de gênero e diversidade nem estavam tão difundidas, tão pautadas como estão agora e tão compreendidas como estão agora. Então, assim, era um ambiente difícil num estado e numa cidade que tem um índice de violência muito grande. Ainda hoje tem um grande índice de violência contra a população LGBT. Então, assim, surge da minha necessidade enquanto artista de tentar falar sobre esse assunto. E aí, 3 anos depois da peça já tentando acontecer na cidade, fazer temporadas, eu conheço a Verônica, eu conheço a Alicia Pietá e me aproximo delas e tenho uma proposta para fazer o Cabaré da Dama, que era uma proposta de fazer shows antes da peça. E aí vender isso para as pessoas como se fosse uma festa. Só que a intenção era mostrar a peça que ninguém estava indo para o teatro para ver. Mas para festa, as pessoas provavelmente iriam. Então a gente tinha DJ, Globo girando, caipirinha, os shows de dublagem e tal. E no meio de tudo isso a gente tirava e fazia a peça. E as pessoas entenderam que tipo de trabalho eu estava fazendo. No meio dessa relação aí do Cabaré da Dama, tem Verônica, tem Alicia, tem Fabinho, aí chega Jesuíta, chega Yasmin, chega Patrícia, Denis Lacerda, e a gente se viu um grupo de pessoas ali que estava curtindo essa onda e gostando de fazer isso, e a gente senta, olha uns para os outros e diz, vamos montar uma peça. E aí a gente monta uma primeira peça, isso já em 2008. E aí em 2008 a gente se intitula como As Travestidas, montando a primeira peça, que era o Engenharia Erótica Fábrica de Travestis. Foi meu primeiro trabalho de teatro, né? Nessa vida secular, porque eu vinha saindo de uma parada, de um passado religioso, de uma igreja. Então eu já estava naquele processo de me autodescobrir, quanto até então viadinha, eu brinco lá disso. E surgiu esse primeiro trabalho, e como a classe teatral na época, tipo, nos criticou bastante, né? Porque dizia que aquilo não era teatro, que era um bando de bichas se vestindo de mulher indo pro palco. Eu ainda fiquei relutando para saber se eu queria realmente começar meu primeiro trabalho, assim, né? Tipo, mais uma, saca? Vestindo de mulher, ainda cheio dessas toxinas, dessa própria classe, assim. Até que eu me vi de Verônica pela primeira vez, que foi minha primeira montagem, assim. Então, me montei a primeira vez no Porão do Zé de Alencar para fazer o Cabaré da Dama, saca? Sem peruca, consegui um turbante para fazer, um lenço para fazer um turbante. E aí, ali nasce Verônica, assim. E aí, depois que nasce Lia Verônica, ficou difícil de desmaquiá-la, saca? Começou a borrar. Dela. E aí começou a borrar. E aí isso foi borrando a minha vida de uma forma que, tipo, eu não via mais potência e não via mais sentido estar e viver de outra forma, saca? Qual a importância de fato da arte para vocês, ainda mais para essa desconstrução, que é tão necessária e importante? Eu acho que o que a gente mais... Jardim Macalé tem uma citação que eu gosto muito de fazer, que ele diz que o artista ele tem duas funções, assim, que é cicatrizar feridas e promover a união. Né? Então, eu acredito muito que para além dessas nossas corpas, que são corpos dissidentes, que são corpos marginalizadas por essa sociedade, cheias de mitos, cheias de estigmas, né? A arte ela é a maneira mais direta de levar a esse confronto em relação a esse pensamento que é tido sobre as nossas corpos. Na verdade, eu não vejo outra saída, assim, saca? Eu não vejo... A nossa educação já é fodida, o nosso governo já é vergonhoso, a nossa igreja é assassina, saca? Sim. Então, eu só posso crer na arte mesmo como a única
única arma, única potência mesmo, que pode realmente tocar ou promover minimamente essa reflexão, sabe? Eu gosto sempre de usar a ideia de que nós vivemos numa sociedade e a sociedade é sempre um espaço doente, né? E ela é doente por uma série de questões que são questões históricas que fazem com que as regras, os paradigmas façam essa doença ficar maior ou menor. E eu acho que os medicamentos que nós temos para solucionar isso são exatamente esses lugares que a Verônica fala. A família, a educação, a política, a religião e a arte. Eu considero a arte a arma mais poderosa, esse medicamento mais eficiente, porque é o único mecanismo, hoje, de todos esses que eu estou falando, que tem uma certa propriedade, certo? E ela consegue, de uma maneira muito direta, muito eficiente, pela identificação, pela catarse, pela relação com que se tem com aquela obra, te modificar de dentro para fora. É diferente quando a gente pensa nesses outros âmbitos, porque nesses outros lugares você está sempre tentando ser modificado de fora para dentro. As regras estão sendo colocadas em você e você tem que seguir essas regras. E aí a arte é diferente. A arte começa a te modificar por dentro. E aí por isso ela incomoda tanto. E aí ela incomoda principalmente quando a gente está diante de governos que são autoritários, ditadores, que percebem claramente que essa é uma arma poderosa, cheia, um arsenal gigantesco, que pode a qualquer momento fazer as pessoas pensarem, refletirem e acordar. O nosso trabalho, por mais que a gente tenha como ponto de partida elementos LGBTQI, nós não falamos especificamente sobre isso. A gente tenta mostrar para as pessoas que a gente fala sobre humanidade. Então, qualquer pessoa que sentar na plateia para assistir um trabalho nosso que tiver o mínimo de humanidade, ela vai se identificar com aquele assunto. E aí é por isso que quando a Verônica diz, a gente traz elementos da dramaturgia clássica, dramaturgia contemporânea, a gente traz fatos reais, a gente traz fatos históricos, a gente traz fatos pessoais, a gente faz uma salada de tudo isso, tira a minha história do Silvério, eu tiro da minha boca e coloco na boca da Verônica, pego a história da Verônica e coloco na minha boca, para mostrar para as pessoas que todo mundo passa por essa situação. Sim. Qualquer pessoa vai passar por uma situação de opressão. E eu acho que é isso que a gente tem que entender. Por isso que eu falo de humanidade, né? Os opressores, infelizmente, estão no poder e aí, por isso, a gente não é um país democrático. Porque se eles estão no poder, eles regem as regras da maneira com que favorecem os seus lugares. Sim. Mas nós somos um país extremamente antidemocrático e oprimido. Então, é uma peça que fala sobre isso, sobre qualquer pessoa que se sinta oprimida em sociedade, ou seja, a gente está falando de Brasil para Brasil, e é por isso essa metáfora do espelho. Hoje a gente está num momento que a gente, saca, não conseguimos mais nos despir, saca? Não tem mais como fechar os olhos e não ver o que acontece, saca? As mortes, o índice de transfobia, o índice de homofobia, a nossa faixa etária de vida ainda continua 35 anos, saca? Quanto travesti falar isso me dói a alma, assim. Sim. Quando eu vejo uma mulher como Jane de Castro, de 70, nos seus 70, saca? Viva, linda, maravilhosa, saca? É por isso que nós brigamos, saca? Nós brigamos pra viver, saca? Então... no início de maio você esteve em Cannes também, pra premiere do filme Bacurau, que está entrando em cartaz agora, se não me engano, dia 29 de agosto. Isso. Né? Fale um pouco pra gente sobre esse filme. Já sabemos que você esteve contracenando com Sônia Braga. Foi um filme muito, muito incrível, gravado por lá, no Nordeste. Isso. É um filme do Juliano Dornelles e do Cléber Mendonça Filho. Dois pernambucanos incríveis. Uma produção que foi feita no Sertão do Siridó, que é na região do Rio Grande do Norte, num distrito de uma cidade do interior. Então, assim, com um elenco 80% nordestino, entre cearenses, paraibanos, pernambucanos, baianos, sabe? E o incrível desse filme é que são mais de 45 atores muito, muito felizes de fazer esse trabalho, muito empolgados. Ou seja, e eu tenho uma personagem que é uma personagem que está foragida, porque ela não é de acordo com essa passividade, então ela fica do lado de fora, mas quando a cidade se sente muito atacada, aí vai um spoiler, gente. Aí a cidade vai em busca de Lunga para dizer, Lunga, não tem mais condição, a gente precisa agir.
E aí, quando o Lunga chega, a cidade, então, mostra de fato quem ela é. E eu acho que esse filme vem agora no dia 29 de agosto como mais uma cutucada para a nossa sociedade brasileira entender a força que nós temos, que é isso que a gente está dizendo aqui desde o início dessa entrevista, que nós somos maioria. Para mim, especificamente, vocês têm uma importância muito grande em tudo que a gente está vivendo agora, uma importância sobre força mesmo, resistência. Para mim, vocês são bem necessários. Vocês conseguem ter dimensão disso na vida de outras pessoas? Hoje, acho que bem claramente, assim, a Verônica termina essa peça, eu vou até pedir para ela recitar, que a partir do... Até hoje, eles foram comandando... Até agora eles comandavam meu destino e eu fui recuando, recolhendo fúrias. Hoje eu sou onda solta, tão forte quanto eles me imaginam fraca. Quando virem invertida a correnteza, quero saber se resistem à surpresa. Quero ver como reagem à ressaca. Esse é um trecho do Gota d'Água que a gente colocou nessa peça. E hoje a gente fala muito de que As Travestidas é uma onda. Exatamente pegando por causa da fala da Verônica. Né? Quero ver como é que eles vão reagir a essa ressaca. As Travestidas ela é uma onda que faz parte de uma maré universal. Essa maré ela vem sendo construída pelos Dizzy-Croquettes, pelos Vivenciais em Pernambuco, pelo Metamorfose no Ceará, pelo Divinas Divas, por todas as transformistas travestidas, pela Toda Deseu em Belo Horizonte. E As Travestidas é uma dessas ondas, sabe? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade grande sobre próximas ondas, sabe? Quem são as próximas gerações? Quem são os próximos grupos de teatro? O que a gente está construindo aqui de expectativa e de esperança e de alicerce e de armas para que outras gerações, e eu vou repetir coisas que eu já disse recentemente, se nós estamos aqui hoje é porque essas ondas que passaram nos permitiram chegar até aqui. O nosso objetivo enquanto travestidas é que gerações posteriores não passem pelo que a gente está passando, para que elas lutem por outras coisas que não o que a gente está precisando lutar nesse momento. Eu aprendi isso muito fazendo o trabalho hoje, que é nunca julgue uma travesti pela condição dela, mas pela história dela. Se ela está na esquina, é por um motivo muito específico, mas qual é a história, a trajetória dela que fez ela chegar até aquela esquina? E é essa história que a gente precisa conhecer. Então a gente tem que agir hoje em sociedade conhecendo mais a história das pessoas do que julgando elas por aquilo que a gente vê e a gente cria na nossa cabeça, que é o preconceito.